Bom, meus amigos, primeiramente, muito boa noite. É um prazer muito grande falar com vocês. Espero que vocês estejam bem. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algo que eu venho estudando essa semana, que é a 38ª porção da Torá estudada semanalmente, que é a Parashá Corá, né? Vocês sabem que o Cora, ou Corá, ele era um levita, primo de Moshe e Aharon, Moisés e Arão, e de acordo com o texto de Bemidbar, Números, capítulo 16 ao 18, ele teria se levantado em rebelião contra Moisés e Arão, né, por causa de um sentimento de inveja. Ele foi tomado pelo sentimento de inveja, e daí ele se levanta contra a autoridade desses homens e o negócio ficou muito feio para ele, né? Essa paraxá, ela traz uma reflexão muito importante para nós, porque veja, uma coisa é você se levantar contra a autoridade de um líder legítimo de Deus, né? Um homem humilde, que caminha na direção da justiça divina, que tem muita misericórdia. Outra coisa é você se levantar contra alguém que verdadeiramente você, de uma certa forma, está falando verdade, né? E se posiciona como um profeta de Deus. Mas eu acredito que essa porção ela tem algo muito significativo para nos ensinar. Bom, a gente tem aí a Haftarah de Shmuel Aleph, que é o profeta Samuel, capítulo 11 e 12, e a gente também tem a Brit Hadashah, que é 2 Timóteo, capítulo 2, do 8 ao 21, e Yehudá. São textos que estão em conexão, apesar de terem sido escritos uma distância de tempo muito grande um do outro, mas o mesmo Elohim que tratou da questão envolvendo o Cora é o mesmo Elohim que deu discernimento para Shmuel, no momento ali em que o povo havia abandonado ao Eterno. Ele também fala por meio de Yehudá, ok? Então, vamos começar. Parashá diz o seguinte: Vaiká Corá, né, que é o início da rebelião de Corá. Corá inicia uma ação de contestação contra Moshe e Aharon. A ideia dele é: todo mundo é santo. Você vai observar que o Cora, ele foi um levita da tribo de Levi, escolhido por Hashem para ministrar um serviço no Mishkan, no tabernáculo, né? E daí, como se não bastasse, o Cora então diz que Moisés e Arão tinham muito poder e que a congregação também era santa e que Deus também podia falar por eles, né? Moisés então fica irado diante daquela situação, de uma certa forma tenta convencê-lo que a situação não era daquele jeito, e daí começa o desafio, ok? Aqui, no capítulo 16, versículo 2, a gente tem algo no texto massorético que diz assim: O Matavim, Vaanashim, Minei Israel, Vayakumu, Lifnei Moshe. Levantaram-se perante Moisés, juntamente com 250 homens, filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados Assembleia, varões de renome, né? Então, palavra aqui, Lifnei, significa estar diante, né? Moshe, estavam diante de Moshe e Aharon, e iniciaram ali a sua rebelião. Como se não bastasse, conseguiu ali o Cora convencer 250 homens, né? Você vai observar que
o tema da nossa porção é Cora se utiliza de um discurso de justiça, mas por trás você tem ali uma rebelião, né? Ou vice-versa. Você vai perceber aí que normalmente muitas pessoas costumam usar esse mesmo discurso de Cora, o mesmo espírito que estava em Cora há 3.000 anos atrás, muitas vezes está dentro de pessoas, né? Por exemplo, se você parar para analisar hoje o socialismo no mundo, o socialismo ele tem um discurso muito bonito de justiça, né? De isonomia, de igualdade, mas no fundo, não tem nada disso. De discurso aí, o que tem por trás como estrutura de poder é a ideia de, ou a intenção de chegar ao poder, de viver na mordomia, mas na verdade o discurso é apenas usado para poder alcançar um objetivo, e as pessoas vão sendo enganadas, né? Porque depois que esses homens aí chegam ao poder, a gente sabe exatamente o que acontece com eles, né? Eles metem a mão nos cofres públicos, desviam dinheiro de saúde, e não tem discurso de justiça nenhuma ali. O que tem é uma rebelião contra os mandamentos de Adonai, porque se o cara usa um discurso de justiça, assim como o Cora usou, mas a prática dele não condiz com o discurso, certamente ele está em rebeldia, assim como o Cora. E ele tem que abrir o olho, porque a gente vai ver aí o que acontece com o Cora, o Corá e aqueles homens que se levantaram contra ele, ok? Contra Moshe e Aharon. Aí a gente tem aqui, né, a continuação. Moisés, você sabe que entrega a situação nas mãos do Eterno, que é o justo juiz, e o Eterno então vai responder a oração de Moshe. Diz aqui o seguinte: e aconteceu que, acabando ele de falar, ele aqui no caso é o Moshe, tá? Todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a boca, né? Você pergunta, pô, professor Carlos, mas a terra tem boca? Claro que não. Aqui a gente tem uma tradução para o português, você tem aí uma linguagem de figura, que é uma metáfora, né? Dente de alho, perna da calça, calça não tem perna, e boca da terra. Então aí você tem uma expressão, possa ser até que dentro de um pensamento cabalístico você encontre algo mais profundo caminhando nessa direção, né? Porque quando você lê a Torá, por exemplo, você entende ali que quando chega o ano da Shemitah, a terra deveria descansar, né? Então olha só, a terra descansar, isso traz a ideia de que de fato a terra parece que tem vida, né? E de fato tem mesmo, porque ela produz vida. Então não é nenhum absurdo aí, mesmo que você tenha na tradução do português dizendo boca da terra, é possível que dentro do pensamento cabalístico a gente tenha assim algo místico, né, muito mais profundo, falando sobre essa tal de boca da terra. Mas a questão é que a boca da terra ela se abre e traga não só o Cora, mas também a família dele. E aí você vai perguntar, poxa professor, mas a família, será que a família tinha alguma coisa a ver com isso? Pô, será que o Eterno não está sendo injusto? De maneira nenhuma. O Eterno jamais vai ser injusto, né? Se a família de Cora foi tragada junto com ele, é porque certamente essa família havia apoiado a sua rebelião. O Eterno é justo e o Eterno jamais ele vai punir alguém sem que essa pessoa não tenha culpa, né, de alguma coisa. O Eterno ele dá muitas oportunidades, e eu acredito que Moshe, como sempre estava clamando pelo povo, o Moshe também clamou a Deus, né, que tivesse misericórdia, ou antes disso, Moshe também tentou convencer a Cora a deixar tal rebelião de lado, não fazer isso, né, porque o próprio texto, se você ler todo o contexto depois, do capítulo 16 a 18 de Números, você vai ver essa ideia ali dentro do texto ali de Moisés sendo usado por Adonai para tentar convencer o Cora, ok? Aí aqui a gente tem algo muito interessante que já é um comentário de Maimônides, o Moshe Ben Narman,
um grande sábio que viveu no século XII, né, que foi médico da corte de um sultão e deixou muitas coisas boas escritas. Tem muitas coisas que ele fala que não passa de besterol, né, como por exemplo nos 13 princípios da fé judaica, segundo Maimônides, ali no princípio de número 6, ele fala que Hashem não é corpo e não pode se manifestar em corpo, né? De vez em quando você vai encontrar esses homens aí tentando colocar Hashem dentro de uma caixinha, dizendo que Hashem não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Na teologia deles, na camada de interpretação deles, de fato Hashem não pode fazer. E depois muitos rabinos vão usar isso até para criticar o fato de Yeshua ser Adonai, ok? E aí ele vai dizer o seguinte: e pereceram do meio da assembleia. O significado disso é que eles, né, no caso Cora e seus associados, pereceram à vista deles, do povo, enquanto estavam de pé entre eles no meio da congregação, pois a terra de repente abriu a boca e a fechou sobre eles, e o lugar onde eles estavam de pé não era perceptível. Então veja, quero dar uma ênfase ali aos seus associados, né? Olha o perigo de você se associar a um discurso que aparentemente parece ser um discurso de justiça, e muita gente entrando pelo cano por causa disso. O sujeito faz parte de algum movimento, né? Seja de uma congregação ou no trabalho mesmo, onde ele ganha o seu pão diário, ou na faculdade, e aí o sujeito não tem discernimento. Alguém chega para ele e conta uma história, de repente tomado por inveja ou por algum sentimento de rancor. Professor, por exemplo, o cara acha que o cara prejudicou, e daí ele começa a fazer um motim, começa a se levantar, né? E essa pessoa então se associa a ele, e aí quando vê, a situação já está crítica. Se você vê aí, né, você vai perceber que a família de Cora acabou entrando pelo cano juntamente com ele, e você tem que ficar atento, porque a escritura sagrada, embora ela tenha sido escrita há 3.000 anos, 4.000 anos antes da nossa geração, mas o que a gente tem ali é uma palavra atemporal, de um Deus que zela pelas suas criaturas e que está sempre disposto a perdoá-las, mostrando o homem que errou, apontando para ele onde ele caiu, e o homem ele deve ser humilde, se arrepender, fazer techuvá, né? Techuvá shelemá, que é techuvá total. Então eu sigo aqui, por exemplo, a gente já está próximo do fim, com uma reflexão de Yehudá. Yehudá, Brit Hadashah, ele vai falar que estava escrevendo acerca da comum salvação que havia no meio daquela Querrilá, quando ele de repente sentiu a necessidade de falar sobre a fé que uma vez foi entregue aos santos e que estava sendo ameaçada naquele momento exatamente por homens cujo comportamento se assemelhava ao de Cora, né? Homens rebeldes, homens terríveis, que infelizmente estavam se levantando ali no meio daquela Querrilá. Então você vê, meu amigo, que mesmo anos e anos e séculos depois de Cora, a gente tem esse tipo de situação acontecendo, esses homens que se levantam constantemente, né, contra a autoridade, e isso é algo muito ruim, muito complicado, né? Então assim, eu queria encerrar por aqui e deixar essa mensagem para você fazer uma reflexão, né? Se afaste dessas rodinhas, desses homens, dessas pessoas que infelizmente se levantam contra servos legítimos de Deus. Não digo esses homens aí que infelizmente mentem em nome de Deus, mas servos legítimos, porque você pode estar entrando numa enrascada, ok? Então eu espero que o Eterno te abençoe e te guarde,
Se você gostou desse conteúdo, que você possa curtir, compartilhar e comentar, para que a gente possa produzir outros conteúdos e abençoar a sua vida, né, de forma positiva, ok? Que o Eterno te abençoe e te guarde, que você tenha uma noite, uma semana abençoada, tá ok? Shalom, shalom.